Olá, meu querido, tudo bem? Graças ao Eterno Criador, estou aqui mais uma vez, meu querido, para agradecer ao nosso Eterno Criador por mais uma oportunidade em que eu tenho, não é, para gravar mais um vídeo aqui para deixar para você. O entendimento neste estudo é para que nós possamos cada vez mais nos ficar atentos, não é? Para nós ficarmos bem de olhos abertos com os ensinamentos que desde séculos passados têm feito um estrago muito grande na vida das pessoas. Quem são essas pessoas que eu falo? Pessoas desavisadas, pessoas que se diz cristãos, mas que não têm o hábito de estudar a palavra do nosso eterno Criador como convém. Então, como que as pessoas conseguem entender a palavra do nosso eterno Criador se valendo da própria palavra? Olha, queridos, nós temos aí em Apocalipse, no capítulo 14, o versículo 6, eu estou com minha Bíblia aqui, você observa uma coisa muito interessante, que quando nós falamos de evangelho eterno, ou quando nós falamos que a era em que nós estamos vivendo ultrapassa os limites da religião, às vezes muita gente não acredita. Vocês observam que na palavra do nosso eterno Criador, quando fala, versículo 6 do capítulo 14 de Apocalipse, esse capítulo 14 de Apocalipse, o subtítulo que tem acima do capítulo 14 está assim: o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Monte Sião é uma figura de linguagem, para mostrar o mundo espiritual. Aquilo que está em Hebreus no capítulo 12, o versículo 23, 22 e o 23. Então, quando fala o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião, o que é isso aqui? O Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. É uma figura de linguagem para que alguém possa entender que essa aqui é uma situação espiritual. O versículo 6 do capítulo 14 diz assim: e vi outro anjo, quer dizer, aqui é 3, né? E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Você que vê que essa proclamação do evangelho eterno feita pelo anjo não está aqui somente, essa passagem, ela não está aqui somente se referindo ao povo de Israel. Por que não? Porque fala que este evangelho eterno seria para ser proclamado aos que habitam sobre a terra, toda a nação. Isso aqui é no singular, nação, pode muito bem se referir a Israel, mas veja bem, toda a nação, tribo, ainda se refere a Israel. Agora veja bem, tribo, língua e povo. Aí é diferente. Então, quando a gente observa que esse anjo dizia: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, esse primeiro anjo, que o segundo anjo está a partir do versículo 8, quando é chegado o juízo, que o juízo se refere então à nação de Israel, este anjo, ele tem um evangelho eterno que seria proclamado a partir do juízo perante
toda a nação de Israel, mas também perante todo o povo, toda língua e todas as pessoas que habitam sobre a terra. Então nós observamos, querido, que o evangelho da lei, o período da lei, aquele evangelho que vem sendo pregado pelos apóstolos, Pedro, Tiago, João, aquilo ali, o evangelho da circuncisão, é passado. O evangelho da graça, pregado por Paulo, também é passado. Nós que vivemos depois do juízo, depois da cruz, nós não vivemos mais nem evangelho da lei, circuncisão, nem evangelho da graça, incircuncisão. Agora, nós vivemos, queridos, é o evangelho eterno. Nós vivemos agora, preste bem atenção, esse período já era, esse período acabou. Então nós agora vivemos a era do evangelho eterno. Acabou aquela época. Então o Salmo 119, no versículo 142, diz assim: a tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Queridos, o evangelho da lei da circuncisão foi pregado para os judeus. Não tem nada a ver comigo e com você. O evangelho da graça, incircuncisão, foi pregado para os gentios daquela época, antes de acontecer o juízo do ano 70 descer. Nada tem a ver comigo e com você. Então, nem Moisés, lei, e nem Paulo. Eu não vivo mais o evangelho da lei e nem mais o evangelho da graça pregado por Paulo. Em que período nós estamos no ciclo da humanidade no que diz respeito ao sentido espiritual? Nós vivemos a época do evangelho eterno. Nem Moisés, nem Paulo. Agora, nós vivemos o período do evangelho eterno. Qual foi o benefício do evangelho pregado aos judeus? Fazer com que eles, os judeus, se arrependessem da transgressão da lei chamada pecado. A transgressão da lei, naquela época, recebeu um nome adjetivado, um adjetivo, chamado pecado. 1 João 3 e 4. Pecado era a transgressão da lei. O benefício que trouxe foi para os judeus. E não para mim, para eu e para você. Então qual foi o benefício do evangelho da graça pregado por Paulo? Qual foi? Querido, o evangelho pregado por Paulo, chamado do evangelho da graça, sabe qual foi o benefício? Que Deus, na sua magnificência, o Deus na sua soberania, Deus na sua magnitude, ele juntou os dois povos, judeus e gentios, e fez um só. O benefício do evangelho da graça pregado por Paulo foi fazer os dois povos virar um só. Então, quando foi pregado a lei de Moisés, para os judeus. Quando foi pregado o evangelho da graça, foi para os gentios.
E qual foi o benefício? Qual é o benefício de se proclamar o Evangelho eterno? Esses sim, são muitos os benefícios. E quais são os benefícios do Evangelho eterno? Para mostrar para todos que não dependemos mais de homens, não precisamos mais do ministério humano, não precisamos mais do ministério profético humano, não precisamos mais do crivo religioso, não precisamos mais da religião para chegarmos ao eterno. Por quê? Porque nós já estamos vivendo o evangelho da justiça do Criador. Vivemos a era do evangelho eterno. E o que beneficia nós, como filhos de Deus, vivendo o evangelho eterno? Nenhum homem, nenhum ser humano consegue mais nos escravizar dentro das suas gaiolas, dentro dos seus assalpões, dentro das suas sinagogas, para mentir para nós, dizendo que as ordenanças da lei ainda está valendo em plena época do Evangelho eterno. O Evangelho eterno não é aquele Evangelho que prega que eu e você tem que se arrepender de alguma coisa. O Evangelho eterno, ele é proclamado de uma maneira que não ensina a ninguém que ele tem que praticar sacrifícios para receber alguma coisa do Criador por causa disso que você está fazendo. Não. O Evangelho eterno só procura te conscientizar que a época que você e eu vivemos hoje não é aquela época em que as pessoas viviam presos a um sistema, como era na lei, como era de uma certa forma também na graça. Porque na graça, a época do Evangelho de Paulo, muita gente achavam que tinham que se submeter a Paulo. Durante o ministério da lei, as pessoas ficavam presas a Moisés. Tanto que próprio Yahshua, a manifestação do Pai no Filho, ele disse que Moisés é que condena vocês. Ele não falou, é a lei que condena vocês. Por isso que o próprio Yahshua chama Moisés de, o próprio Paulo, melhor, chama Moisés de o Deus daquele século. Então, os benefícios do Evangelho eterno é para mostrar a você que, como filho do eterno Criador, você não precisa mais se submeter a ninguém para que você possa, então, chegar ao eterno. No Evangelho eterno, queridos, sabe o que eu e você precisamos? É nos conscientizar que não precisamos de nenhum homem, de nenhuma convenção, de nenhuma denominação, nenhuma religião para nos impor alguma coisa relacionada à nossa vida eterna. O Evangelho eterno, o benefício que ele traz para nós é nos conscientizar que nós vivemos debaixo da justiça do nosso Criador. Então deixa eu te perguntar uma coisa.
Você passou pela fase da lei? Ninguém que está vivo hoje viveu o evangelho da lei. Ninguém que está vivo hoje viveu o evangelho da graça. Agora, muita gente que está vivo hoje está vivendo a era do evangelho eterno. Por que eu falei muita gente? Porque ainda muita gente que se diz cristão, que ainda não entenderam em que posição nós estamos hoje diante do nosso Criador. Nem Moisés e nem Paulo, que vivemos hoje, é debaixo da justiça do nosso eterno Criador. O versículo 142 do Salmo 19 diz assim, 119, diz assim: a tua justiça, ou em algumas traduções, é retidão. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Não confunda a lei de Deus com a lei de Moisés. Lei de Moisés era a lei das ordenanças, 613, né? A lei de Deus, sabe o que é? A lei moral, espiritual. É aquela que está em Hebreus capítulo 10, aonde, pós-juízo, pós o evangelho eterno, a lei dele está aqui na mente e no coração. Ou você acha que a lei de Deus ainda ela está sobre a proteção do homem? O homem, os pastores, líderes, eles se acham guardiões da lei de Deus. Eles se acham guardiões da Jerusalém espiritual, que é a nossa posição em Cristo. Eles se acham os guardadores dos portões do céu. É isso que a religião é. E eles pensam dessa forma. Olha o versículo 143. Aperto e angústias se apoderaram de mim, mas os teus mandamentos são o meu deleite. Queridos, é preciso falar mais alguma coisa? Será que você consegue entender que o homem, ele não manda mais nada na vida dos filhos do eterno Criador? Não, não manda. Agora, está na Bíblia, Apocalipse, vou ler para você. Está aqui, ó. Preste bem atenção. Capítulo 21 de Apocalipse. A partir do versículo 22. Essa nova Jerusalém, que é uma figura para aquele que vive como filho de Deus. Nova Jerusalém não é uma cidade física. O próprio João explicou isso no capítulo 21 de Apocalipse. A partir do versículo 9, ele explicou quem é essa Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Quem era? A partir do versículo 22, do capítulo 21, fala assim, olha, nela quem? Na Jerusalém Celestial. Quem é Jerusalém Celestial? Uma figura da esposa do Cordeiro. Nela não vi templo. Espiritualmente, queridos, quem vive como filho de Deus espiritualmente, não precisa disso aqui, ó, de templo. Nela eu não vi templo, porque o seu templo é o próprio Criador, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade, ela não necessita do sol,
na figura de linguagem. O que é o sol aqui em Apocalipse? É uma representação do governo humano masculino. Gênesis 19. Pois não precisa de lua, figura de linguagem, para governo humano feminino, e você sabe do que eu estou falando, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus, a própria glória, ela que ilumina essa cidade, esposa do Cordeiro. E o Cordeiro é a sua própria lâmpada. Ou seja, o Cordeiro de Deus, manifestação, uma das manifestações do Eterno Criador, ele é a própria lâmpada desta cidade, no sentido espiritual. E outra coisa, o versículo 24 do capítulo 21. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e a honra. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. E quantos que se dizem cristãos que ainda vivem os piores momentos da sua vida? Noite aqui é uma representação daquilo que é escuro, daquilo que é falta de luz. E ali nessa cidade não entra coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou a mentira, mas somente o que estão escrito no livro da vida do Cordeiro. Esta é a posição daqueles que vivem o seu momento espiritual do Evangelho eterno. Nem Moisés e nem Paulo, mas somente a justiça eterna do nosso Criador. Graça e paz e um abraço a todos os irmãos preteristas, esqueci a palavra, aqueles irmãos que estudam a escatologia consumada, né? Aqueles que estudam o Evangelho da forma que é. E um especial para o nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpas pela Graça, tá, querido? Eu estou falando isso porque o irmão Cláudio tem citado o meu nome no seu canal. Graças a Deus, em uma semana eu fiquei feliz, irmãos, porque em uma semana eu consegui 12 inscritos. Para mim, que tem o canal muito pequeno, significa muito. E é isso que nos faz continuar. Bom, queridos, agradeço aos meus inscritos pela fidelidade e sinceridade, tá bom? E que o eterno Criador continue abençoando a todos para a honra e glória do nome do nosso Criador. Amém.